Olá, alunos! Na aula de hoje falaremos sobre erros no nivelamento geométrico composto. Normalmente, calcular os erros de nivelamento requer que nós tenhamos cotas já pré-estabelecidas ou reais, altitudes de pontos ao longo do polígono a ser percorrido ou da linha de nivelamento. De um modo geral, a gente trabalha com um polígono aberto ou um polígono fechado. Para um polígono aberto, uma poligonal aberta, eu teria que conhecer a cota do ponto de saída, de início, e a cota do ponto de chegada. Para o nivelamento geométrico composto de uma poligonal fechada, eu preciso saber apenas a cota do ponto de partida, pois esse valor será o mesmo da cota do ponto de chegada. Essa planilha que está aí, ela mostra exatamente uma poligonal fechada. Eu vejo que eu tenho aqui partida na estaca 0, percorro todo o meu alinhamento, meu polígono, e retorno na estaca 0. Nosso primeiro exemplo de prática será exatamente em cima dessa planilha. Bom, existem algumas formulações que a gente pode utilizar nesse caso de erros, A primeira delas é a verificação dos cálculos. Então, basicamente, é o seguinte: você pega a cota de chegada menos a cota de partida, e se essa diferença for igual ao somatório de leituras de Ré menos o somatório de leituras de Vant, e em módulo, no caso aí, que o sinal não vai fazer diferença, isso me garante que os cálculos do nivelamento foram feitos corretamente. Como é que é calculado o erro altimétrico? É basicamente a diferença da cota de chegada menos a cota de partida. Para uma poligonal fechada, a cota de chegada deveria ser igual à cota de partida. Por isso a diferença, E no caso de uma poligonal aberta, a cota de chegada, e a cota de partida, nesse caso aí, são diferentes. Mas diferentes no sentido de que a chegada e a partida são exatamente o RN final. O RN final, as cotas do RN na qual eu estou chegando, e do RN, no caso aí, já pré-estabelecido. A tolerância altimétrica, ou seja, o quanto que é possível cometer de erro em um nivelamento, é dada pela essa equação aqui. C, que multiplica uma constante, um coeficiente de precisão, vezes raiz do comprimento, do alinhamento ou da poligonal em quilômetros. O valor de C ele é definido em função da precisão que se quer do nivelamento. Então, nós temos nivelamento de alta precisão até nivelamento de terceira ordem. E os valores de C variando de 1,5 a 15 milímetros. Então, quanto menor o valor, menor a tolerância altimétrica e menos se espera de erro ao longo do processo do nivelamento. A correção altimétrica, basicamente, é o erro altimétrico dividido pelo número de leituras de Ré. Continuando, para o exemplo proposto, o que nós temos aqui? Foi feito todo o cálculo normal, padrão de nivelamento geométrico composto, e agora nós vamos partir para as conferências e cálculo de correções e as próprias correções. Então, fazendo o somatório das leituras de Ré do nivelamento,
Nesse caso, o valor, né, somado 8552 e o somatório das leituras de Vant 8548. Percebam que essa diferença aqui é de 4 milímetros. A cota de chegada, a cota de partida, diferença também de 4 milímetros. Então, sabendo que essa diferença é 4 milímetros e essa também é 4 milímetros, isso indica que todo o procedimento do cálculo da planilha de nivelamento, lembrando aí que ainda é sem a correção, ela está correta. Vamos mostrar agora essas informações. Somatório das leituras de Ré. 0,438 mais 0,509, 3,811, 3,794. Tudo bem? Então, na prática, como é que a gente faz isso? A gente pega a primeira leitura de Ré e sempre que houver uma Ré e uma Vant, né, eu tenho uma mudança de estaca. Aí eu pego o valor referente à leitura de Ré aqui nesse caso. Tá? Bom, somatório das leituras de Vant. Segue o mesmo padrão. No primeiro não tem leitura de Vant. Eu pego então as leituras de Vant aonde existe leitura de Ré, com esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais a leitura de Vant relacionada ao ponto de partida do polígono. Também é um ponto de chegada nesse caso, né? Ao fazer esse somatório, né, nós temos este e este valor. E aí já havíamos falado anteriormente, 4 milímetros de diferença. Pegamos a cota inicial menos a cota final, e tudo em módulo, também 4 milímetros. Então, nesse caso, o erro altimétrico é a diferença entre o que? No caso do polígono, as cotas de chegada no ponto zero menos a cota de partida no ponto zero. Bom, já que nós temos o erro de 4 milímetros positivo, a correção altimétrica, que vai ser 4 milímetros dividido pelo número de estações ou leituras de Ré, vai ser, no caso, né, fazendo essa divisão, 1 milímetro. Sendo que essa correção ela vai ser negativa, ela será subtraída, né, na planilha. Como que ela será subtraída? Eu vou retirar 1 milímetro de cada leitura de Ré. Então vamos lá agora, leituras de Ré corrigidas, 0,437. Vejam, eu tirei 1 milímetro aqui, 0,408, também tirei 1 milímetro, 3,810, também tirei 1 milímetro, e por último, também o mesmo procedimento. Percebam que a correção no valor de cota ela vai seguir um padrão semelhante, só que cumulativo. Então, da primeira estação, todas as leituras de Vant que foram feitas a partir dela, ou seja, A e B, eu vou retirar 1 milímetro dos valores de cota. Então, ó, 48,643 menos 1 milímetro, 48,642. Aqui também, tiro 1 milímetro. A partir de agora, né, eu tenho leituras de Vant né, depois de uma nova troca de aparelho. Mas como, né, eu já corrigi 1 milímetro aqui e estou corrigindo outro 1 milímetro aqui, essas cotas serão corrigidas de 2 milímetros. Esse procedimento se repete. Ao final, né, eu tenho as cotas corrigidas e vejo que a cota agora de chegada é igual à cota de partida. Tá? Bom, para aqueles que têm um pouco de dificuldade de entender essa correção
mais prática, como eu mostrei aqui agora, basta, né, fazer o cálculo do nivelamento normal, só que em vez de fazer com leituras de Ré com erros, se faz com as leituras de de Ré corrigidas. E os valores encontrados aqui serão os mesmos. Continuando, exemplo 1. Foi realizado o transporte de referencial de nível partindo-se do RN1, cota 123.456, ao RN2, cota 124.751. As seguintes leituras foram tomadas em milímetros na ordem que foram coletadas: 280, 1077, 1790, 1399, 1686, 687, 1201, 3002, 2914 e 417. Prepare a caderneta de campo, calcule as cotas e diferenças de nível, determinar o erro cometido, sua tolerância e as devidas correções. Considerar o estaqueamento de 20 metros. Então percebam que esse é um exemplo clássico de uma poligonal aberta, na qual eu parto da estaca 0, com cota conhecida, e vou até a estaca 17 mais 12,50, também com cota conhecida. Aqui, como seria o erro altimétrico? Se eu tenho esse valor conhecido, então, ao partir desse valor conhecido, fizer todo o nivelamento e chegar aqui com o mesmo valor do RN2, a princípio não houve erro no nivelamento. Mas se a cota aqui de chegada for diferente dessa cota que está estabelecida, essa diferença é o erro. Ok? Então aqui a gente pode ver nesse croquis as leituras, né? Então onde tem Rzinho é Ré e V é Vante, ok? E como ele disse ali, é na sequência, né? Então primeira leitura, Ré 280, segunda leitura, Vante 1077. Muda a estação de A para B. Primeira leitura, Ré 1790, segunda leitura, Vante 1399. E assim sucessivamente. Como o estaqueamento é de 20 metros, estaca 0, o início é 0, estaca 3, 3 vezes 20, 60 metros, estaca 6, 6 vezes 20, 120 metros, e assim de forma sucessiva até a última estaca aqui, no caso é 17 mais 12, 50, então o total desse alinhamento é de 352,5 metros. E agora nós vamos para a parte de cálculo, preenchimento de planilha e cálculo. Então, aqui está uma sequência de colunas que eu pré-estabeleci. Não necessariamente você vai ter que ter todos esses elementos, mas eu deixei aqui bem completo, né? Então, eu tenho aqui, primeiramente, a gente vai relacionar as estações, pontos visados e distância horizontal. Então, da estação A, eu li no RN1 e o ponto 3. Da estação B, eu observei ponto 3, estaca 6. Do ponto C, 6 e 9. Da estaca D,
9 e 13, destaca E, 13 mais 12,50. Na sequência, eu coloquei as distâncias horizontais cumulativas. 0, 60, 120, 180, 260, 352 e 50. Observe que quando o 3 repetiu, eu também não quis repetir aqui a distância horizontal, mas nada impede que isso seja feito. Os valores de leituras de Ré, correspondente, às respectivas estacas nas suas devidas posições, e as leituras de Vante. Cota inicial, pré-estabelecida. Então vamos aqui no final aqui, a cota inicial pré-estabelecida, cota corrigida aqui, e a cota final chegada também pré-estabelecida. Bom, então nessa parte aqui a sequência é similar a qualquer outro nivelamento. Cota mais Ré, PV, PV menos Vante, cota. Cota mais Ré, PV, PV menos Vante, cota. O processo se segue. O que nós obtivemos aqui no final? Um valor de cota diferente da cota de chegada pré-estabelecida. Então, isso significa que o nivelamento possui erros. Vamos aí aos cálculos associados aos erros agora. Primeiro, a conferência, somando as leituras de Ré, somando as leituras de Vante. Então, cadê as leituras de Ré? 1, 2, 3, 4 e 5. As leituras de Vante, 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, como foi feito uma Ré e uma Vante, fica bem mais fácil identificá-las. Então, fazendo esse somatório, é percebido que uma diferença, tá? Daqui para cá. Essa diferença é de quanto? 871, 7, 871 para 6, 582. Vai dar algo da ordem aí de 1 metro e pouquinho. Bom, pegar a cota de chegada e a cota de partida, nós temos aqui as diferenças. E se vocês observarem, fizerem essa subtração aqui, esse menos esse e esse menos esse, vão perceber que essa igualdade aqui, dessa diferença com essa diferença, é verdadeira. Então, o cálculo padrão de nivelamento geométrico composto está ok. Bom, e qual é o erro altimétrico? O erro altimétrico é a cota do RN2 prevista, ou de chegada, a prevista está aqui, a de chegada está aqui, cota do RN2 chegada, menos a cota do RN2 prevista. Então, 124.745 menos 124.751. Subtraindo, menos 6 milímetros. Menos, Então, significa que faltou cota. Se faltou cota, o erro que nós iremos calcular vai ser o quê? Somado. Então, tá aí. Como o erro foi para menos, a correção será positiva. Tolerância altimétrica. 2 vezes a constante, que nesse caso vai admitir a menos rigorosa possível, tá? Terceira ordem. Veja que aqui eu coloquei ela em milímetros. Não, milímetros em metros, Vezes a raiz quadrada do alinhamento, do comprimento do alinhamento, está aqui, 352,50 metros, transformado para quilômetros. E aí o erro altimétrico de 1,8 centímetros.
E qual foi o erro? O erro, né, como nós já havíamos falado anteriormente, 6 milímetros. Então, 6 milímetros dividido por 5, no caso aqui, lembrando, é a quantidade de leituras de Ré. Então, nós temos um erro, uma correção positiva de 1 milímetro e 2 decímetros. Então, 1,2 milímetros. Aí a correção é feita da mesma forma, né? Então vamos lá. Aqui, como é o caso que só teve leitura de Ré e Vante, não teve estacas intercaladas, basta fazer o quê? O ajuste direto, né? Então na primeira cota eu vou somar o quê? 12 milímetros. Na segunda cota eu vou somar 24 milímetros. 24 milímetros, não, 2,4 milímetros. Na terceira cota, 3,6 milímetros. E assim sucessivamente até o último valor, é 6 milímetros. De modo que, ao fazer as correções, o que nós temos? Nós temos exatamente o que? O valor final aqui da cota de chegada igual o valor, né, da cota pré-estabelecida para o final, né, do alinhamento. Do lado esquerdo, aqui em vermelhinho, eu coloquei as diferenças de nível total e diferença de nível parcial. Tá? Elas podem ser calculadas tanto com o valor da cota corrigida, que no caso está aqui, ou com a cota não corrigida. O mais coerente seria calcular exato, né, com a cota corrigida. Como o erro altimétrico foi negativo, deveremos somar a correção nas leituras de Ré e, desta forma, a correção altimétrica será cumulativa nas cotas. Exemplo 2. Esse exemplo 2 aqui é somente o quê? Um exemplo de um nivelamento tradicional, só que nesse caso ele tem várias leituras de estacas sendo realizadas numa mesma estação. Tá? Então, só um pouquinho para a gente relembrar, né, o nivelamento composto aí que nós já estudamos. Então, na estação 1 foram lidas 4 estacas. Na estação 2 também 4. Na estação 3, 5. Na estação 4 também 5. Tá? Então, o valor da primeira cota, 50. 50 mais Ré, PR. Então, esse PR aqui, ele vai ser usado para todas as leituras de Vante feitas na estação 1. Então, eu vou pegar PR menos esse valor, PR menos esse valor, PR menos esse valor. E aí eu tenho as cotas dessas estacas, 1, 2, 3. A cota da estaca 3, né, ou a estaca 3, ela foi lida também por 2. Então, significa que aqui é uma referência de mudança. Então, vou pegar esse valor de cota, vou somar a Ré desse ponto e vou ter uma nova, né, um novo plano de visada. Esse novo plano de visada vai servir para estacas 4, 5 e 6. Então, eu vou fazer 52,087 menos 2,7, eu tenho 49,387. Essa cota é do ponto 6, que também foi visado pelo ponto, pela estaca 3. Então, vou fazer a soma dessa cota com a leitura de Ré, eu tenho um novo plano de referência que eu vou usar de forma agora sistemática para todos os pontos visados da estação 3. E assim vou fazer um procedimento para a estação 4. Tá? Bom, se eu quisesse, né, vamos supor que eu soubesse na estaca 14, o valor da cota e quisesse calcular o erro, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o quê?
Primeiro, conferir se os cálculos estão corretos. Então, eu tenho aqui o somatório das leituras de Ré e vou, verificar se esse somatório ele é igual, essa diferença aqui para a leitura de Vant, como que agora somatório das leituras de Ré. Vant agora, olha só, não tenho aqui, comecei com a Ré, aí eu tenho outra Ré aqui, Ré em 3, então vou pegar essa Vant, Vant em 3. Tá? No exemplo anterior, esse valor estava na mesma linha, aqui está diferente, não tem problema. Pego essa Ré, Ré em 6, Vant em 6. Ré em 10, Vant em 10. Ré em 0, nesse caso a gente já tinha falado. E agora nós temos a Vant final. Ok? Então, o somatório desses 4 valores menos o somatório deste, com este, com este, com este, o módulo desse somatório menos o módulo desse somatório teria que dar a diferença deste valor para este valor. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado quando nós temos leitura de Ré, Vant de forma sucessiva, ou quando nós temos leitura de Ré, várias leituras de Vant, mais uma leitura de Ré, várias leituras de Vant. Então essa diferenciação é importante para que os cálculos não fiquem errados. Bom, um conceito que nós vamos trabalhar agora é de contranivelamento. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é um nivelamento de ida e um nivelamento de volta, supondo, é como se nós estivéssemos fechando, um polígono nesse caso, mas não é exatamente fechar um polígono. Como é que é isso? Vamos supor que eu tenha um polígono aberto, que é o caso aqui, e só saiba a cota de início, ou seja, no caso aqui da estaca 8. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o nivelamento normal, oposto, de 8 até a estaca 27. Olha lá, nivelamento. Quando eu faço esse nivelamento, eu chego aqui com uma cota. Calculo essa cota. Com essa cota calculada, eu faço agora o que nós chamamos de contranivelamento, ou seja, eu vou retornar. E ao retornar com os cálculos também, o valor da chegada aqui tem que ser o mesmo da partida. Se for igual, significa que o nivelamento está ok. Se for diferente, significa que houve erro. Bom, se o valor der igual, quais serão as cotas de todos os pontos? Do nivelamento ou do contranivelamento? Então, neste caso, nós vamos usar o quê? A média aritmétrica das cotas de nivelamento e contranivelamento. Tá? E se a cota de chegada do contranivelamento for diferente da cota de partida do nivelamento? A gente vai calcular o erro, vai calcular a correção altimétrica e vai corrigir, vai fazer o ajuste também nos valores de cota média de cada estação. Então percebam que, de um modo geral, não tem muita diferença em relação ao que nós já estudamos. Tá? A diferença aqui é que, se eu tenho nivelamento e contra, a cota de cada estação ela vai ser a média entre ambos. Então a tarefa que eu sugeri vocês fazerem é basicamente uma tarefa de cálculo de erro, só que pensando no contranivelamento.
tá? Vamos aqui então entender esse exercício. Então, você contratou um topógrafo para realizar um nivelamento geométrico de classe IN. E aí, né, como eu sugeri até no item C, fazer uma leitura lá da NBR 13133, ao longo do eixo de uma rodovia previamente locada e estaqueada, realizando as leituras das miras nas estacas indicadas no croquis abaixo. Após os trabalhos de campo, o topógrafo forneceu as leituras da mira coletadas em campo em cada estaca e indicou que a referência de nível para os trabalhos realizados em campo coincidia com a estaca 4, tá? Estaca 4. E o seu valor de 145.781. Portanto, para você obter as cotas de cada uma das estacas do eixo da estrada e com isso poder desenhar o perfil da rodovia, será necessário calcular a caderneta de nivelamento, como também é necessário verificar se o erro cometido no levantamento é tolerável ou não. Sabendo que a cota final do contranivelamento foi de 145.787, responda ao que se pede abaixo. A extensão total do trecho nivelado em quilômetros, faça o cálculo da caderneta de nivelamento geométrico, o valor, do erro, a tolerância, justifique se está dentro da norma e desenhar um perfil topográfico da estrada. Então, apesar desse enunciado mais um pouquinho sofisticado, você vai fazer exatamente o que foi feito anteriormente, só que com uma única diferença. O RN ou por exemplo, a referência de nível para o nivelamento, o início aí, não foi a estaca 0. Tá? Então, ao elaborar lá a planilha, vocês irão o quê? Vocês irão elaborar normalmente 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, mais 16, 11, 8, 7, 2. E aí o que acontece? O RN, a cota conhecida, não é a cota de 0, como a gente vinha feito desde o início, sempre a primeira estaca com a cota conhecida. A única diferença é que a cota conhecida é de 4. Tá? Então, o procedimento de cálculo vai ser o mesmo. Tá? Sendo que eu vou ter que calcular, em vez do nivelamento, parte tudo da estaca tudo para baixo, eu vou ter que calcular um pedacinho para cima, que são 2 estacas, e um pedaço maior para baixo. O restante, ele permanece igual. Ok? Então, essa aula por hoje termina aqui. Em dúvidas, é só entrar em contato.